Sementes estelares, bom dia! Bom dia! Princípios da abundância. Esse é o tema do nosso encontro matinal de hoje. Vamos de uma forma muito rápida, muito precisa, muito direta, falar sobre princípio da abundância. Existem sim alguns princípios que permeiam a manifestação da prosperidade, da abundância na vida de vocês, seja lá em qual área ela for. E é sobre eles que nós vamos começar a falar hoje aqui. São 10 princípios, obviamente eu não vou falar todos hoje, vou falar sobre um desses princípios, mas que garanto para vocês, se vocês começarem aí a colocar em prática na vida de vocês, vocês vão, assim como o que eu falei ontem e antes de ontem, vão começar a mudar a relação de vocês com o dinheiro e manifestar assim a prosperidade e a abundância na vida de vocês, assim como vocês merecem e desejam. Porque sim, todos vocês, todos nós merecemos e todos nós podemos aproveitar muito mais a abundância em qualquer área da nossa vida. Profissional, saúde, relacionamento, financeiro, não importa. Por que você não aproveita, criatura, então? Na maioria dos casos, a gente não aproveita porque não reconhece que a prosperidade, que a abundância já está presente, já está intrínseca na nossa vida. E a culpa não é de vocês se vocês não reconhecem. Nós passamos séculos, muitos anos na história da humanidade, recebendo informações propositalmente para nos distanciar desse fator, porque, vamos lá, sem entrar muito a fundo nesse tema também, porque senão a live vai ficar longa, pessoas, qual a melhor forma de tirar o poder sobre a própria vida de uma pessoa? Deixar ela com a moral lá embaixo, e isso diz o quê? Não ter muitas vezes dinheiro nem para alimentar os filhos, não ter um trabalho, se sentir inferior, certo? Você quer dominar, você deixa a pessoa numa condição onde ela se sente inferior. E qual a melhor forma de fazer isso? Faz ela acreditar que ela não tem dinheiro, que ela depende do outro. Quantas vezes, quantas histórias a gente já conhece, né? Até às vezes, se a gente parar para refletir na nossa própria vida, em momentos em que a gente se colocou nessa condição justamente por estar, né, numa condição financeira desfavorável. Quantas relações abusivas continuam acontecendo porque um acha que depende financeiramente do outro. Mas enfim, não vou entrar nesse tema mais a fundo, era só para vocês terem um panorama de por que tantas informações ao longo da nossa caminhada foram instaladas aí na nossa mente, instaladas no nosso programa, para fazer sim com que eu acreditasse que a prosperidade é algo extremamente distante, absurdo, difícil, quando na verdade é algo natural na vida de cada um de nós. Se você não vive essa abundância ou não sente, fique tranquilo, ela existe. Você só bloqueou temporariamente ela ali dentro de vocês, mas ela está ali. Então, o que a gente vai fazer? Qual que é o meu objetivo aqui com esses encontros matinais? É desbloquear, é trazer à tona na vida de vocês a consciência de que isso está aí dentro e fazer com que vocês voltem a se conectar, a manifestar. Nossa, mas que pretensão, né, Carla? Como é que você vai fazer isso? Não é pretensão. Já falei várias vezes para vocês sobre ter encontrado e ter vivido exatamente o momento em que eu decidi vir aqui para esse plano, para esse planeta. E eu sei exatamente hoje qual a minha função aqui. E parte dessa função é justamente ajudar as pessoas a mudar a forma de sentir a frequência da prosperidade e da abundância na vida de cada uma delas. Então vamos lá. Sem mais delongas, vamos falar hoje sobre o princípio, que é o princípio que diz assim: enxergarás o que há por trás de cada desafio. E o que significa isso? Quando eu comecei a trabalhar, voltei, né, a trabalhar um pouquinho mais sobre com a consultoria na área financeira, foi bem na época da pandemia. Eu sou formada em economia, a maioria já sabe, então eu procuro aliar aqui meu trabalho na mentoria ou com as terapias, todo o conhecimento que eu tenho na área de gestão financeira
com o estudo físico, quântico, espiritualidade prática relacionado à manifestação da prosperidade e da abundância. Quando eu comecei a trabalhar com a consultoria, voltei a trabalhar com consultoria financeira na época da pandemia, qual que era o meu objetivo? Era ajudar as pessoas que estavam vivendo uma dificuldade naquele momento, muitas vezes pessoas que tinham sido demitidas e estavam colocando dinheiro, toda a rescisão dela em negócios que não iam dar certo, ou ainda pessoas com uma grande quantidade de dinheiro parado e que poderiam naquele momento aproveitar a oportunidade da pandemia, no sentido de que elas tinham algo para oferecer e não estavam oferecendo e não estavam fazendo. Então, meu papel ali naquele momento, eu entendi que era ajudar essas pessoas a enxergar o que estava por trás daquele desafio. Então, qual que foi o meu desafio ali? Olhar para elas, olhar para a situação de cada uma delas de fora, porque às vezes a gente está dentro e não consegue ver a oportunidade, e essa é uma técnica infalível, muito boa. Quando vocês estiverem no olho do furacão, saiam de dentro dele, olhem a situação de fora. Tá? Isso serve para tudo, uma técnica fantástica que eu aprendi quando autoaprendizado quando eu estava me separando, porque às vezes a gente entrava numas brigas homéricas sem fim. Então eu aprendi a sair daquela briga e me colocar numa condição de terceira pessoa e olhar aquelas duas criaturas ali discutindo, e aí voltar para a cena e me manifestar, mas com um olhar de quem estava vendo isso de fora. E foi assim que eu resolvi muitas questões aí do meu divórcio, sem mais desarmonia e sem mais discussão, só quando eu aprendi a olhar de fora, sem a emoção. Então, é uma técnica infalível, tá? Serve para desafios financeiros, diálogos difíceis entre mãe e filho, usem chefes, enfim, usem e abusem dessa técnica. Quando a gente sai de uma situação e olha ela de fora, a gente começa a ver essa situação por outros ângulos. E aí nós somos capazes de enxergar e de ver naquela situação um desafio a ser superado e que eu tenho condições de proporcionar a solução para esse desafio e beneficiar não só a minha vida, mas a vida do outro que está ali diante dos meus olhos, tá? Os problemas que se manifestam na tua vida, sejam eles de ordem financeira, emocional, relacionamento pessoal, profissional, não importa, são nada mais, nada menos que oportunidades disfarçadas. Isso tem que se tornar um mantra na vida de vocês. Um mantra. Problemas são oportunidades disfarçadas, problemas são oportunidades disfarçadas. Veio um perrengão, para de chorar, para de reclamar, para com isso e mentaliza. Problemas são oportunidades disfarçadas, problemas são oportunidades disfarçadas. A louca, né? Fala baixinho isso, não precisa falar em voz alta, porque vão achar que você tá louca. Mas é verdade, tá? Tô só nesse mantra, Ju. É isso. Problemas são oportunidades disfarçadas. Qual a solução, universo? Qual a solução? O que eu preciso fazer aqui? Perguntem, gente. Perguntem o tempo todo. Perguntem. Muitas vezes no dia a dia acontecem coisas que eu não sei o que fazer. Eu falo assim, bom, esses problemas são oportunidades disfarçadas. Que oportunidade é essa? Onde é que está a oportunidade aqui, ok? Perguntem. Isso serve para dinheiro, tá? Incluso aqui entre os nossos princípios da abundância, mas é abundância em qualquer área da vida, não só financeiro. Então não esqueçam, problemas são oportunidades disfarçadas. Perdi meu emprego. Não perdeu o emprego. Que oportunidade isso aqui está me trazendo? De abrir um novo negócio, de mudar de área. Foi assim comigo, depois de quase 10 anos trabalhando na mesma empresa. Quando eu fui demitida, que oportunidade é essa? E foi isso que me trouxe para uma outra cidade, vivenciar uma outra experiência e encontrar, assim, o meu propósito de vida profissional. Então precisa, assim, à medida que as coisas acontecem, vocês precisam reduzir o foco na preocupação de vocês, alarmista, desespero, meu Deus, e agora? Como é que eu vou fazer? E direcionar a atenção de vocês para uma atitude mais confiante, mais sincera. Acreditem, se vocês estão fazendo tudo o que tem que ser feito, não tem como algo aparecer na vida de vocês para destruir, para derrubar vocês. Confiem
nas coisas que acontecem. Nem sempre a espiritualidade nos traz desafios, e ali é o principal. Esse desafio não vai aparecer com um cartão de visita, oi, tudo bom, eu sou um desafio. Vai aparecer muitas vezes te dando bordoada mesmo, e você vai ficar puta, e vai querer ficar revoltada, e vai gritar, e vai xingar, e vai falar, porra, eu faço tudo certo, e olha isso aqui, o jeito que tá acontecendo, o universo injusto, Deus é injusto, e toda aquela papagaiada que a gente tá acostumado a ver por aí. Pare, criatura. Pare e lembre que todos os problemas são oportunidades disfarçadas. Que oportunidade é essa que se apresenta agora aqui diante dos meus olhos? O que eu faço com essa informação? Então, gente, este é o nosso recado matinal, paroquial do dia. Os grandes inventores da humanidade, os grandes inventores desenvolveram coisas incríveis diante de desafios. E o objetivo sempre foi, nunca foi só quero ganhar dinheiro com isso, sempre foi de que forma isso pode contribuir para a humanidade. E sim, a partir dali se tornaram milionários, prêmio Nobel, enfim, tudo o que estava esperando por eles lá na frente. Mas tudo parte de um princípio. Como é que eu posso beneficiar hoje a humanidade? Onde é que está aqui, qual oportunidade eu tenho diante dos meus olhos nesse momento? É só vocês pararem para pensar, recente, então, para não ficar tão distante, quantas pessoas se reinventaram durante a pandemia e estão até hoje fazendo milhões com situações que pareciam naquele momento desesperadoras. E do lado delas, ali no concorrente fechando e quebrando, e depressão, e até hoje não se reconstruíram. Foi igual para todo mundo, a pandemia foi a mesma para todo mundo. Quem se deu bem? Quem olhou para isso como uma oportunidade. Olhou para esse desafio como uma oportunidade. E quem só reclamou, está reclamando até hoje, porque a situação só piorou mesmo, então é isso. Queridos, desejo de coração que hoje, a partir de hoje, prometam para vocês que a partir de hoje vocês nunca mais vão olhar para um problema, para um desafio com chororô, com lamentação, com Deus é injusto, com Deus, o universo não presta e escambau a quatro. A partir de hoje, a cada desafio que se apresentar na frente de vocês, vocês vão olhar para aquilo e vão falar, ok, problemas são oportunidades disfarçadas. Que oportunidade eu tô tendo agora? E o foco de vocês vai estar ali, em entender que oportunidade incrível é essa que está diante dos teus olhos, ok? Gente, um ótimo dia repleto de oportunidades para vocês, repleto de coisas boas. Nos vemos amanhã, 7h30 da manhã. Um beijo enorme e ótimo dia!